Olá, bem-vindos ao Pod Crer na Bíblia. Hoje a gente mergulha num assunto, olha, fundamental. O significado do sacrifício. É um tema inspirado na lição 6 da Escola Sabatina, Compreendendo o Sacrifício. Isso mesmo, é um tema-chave, né? Porque este trimestre todo a gente está vendo como estudar as profecias, as imagens, os símbolos da Bíblia. E assim, para entender muita coisa ali, entender o sacrifício é essencial. A ideia, então, é desvendar por que isso é tão importante e, claro, como tudo isso aponta para Jesus Cristo, né? Acho que um bom ponto de partida é aquela frase forte de João Batista. Assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Forte demais. Exato. Essa ideia do sacrifício, ela começa lá atrás, né? Logo depois da queda lá no Éden. Foi uma instituição divina, na verdade. E depois a gente vê isso mais estruturado no santuário. Lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus fala: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Quer dizer, o desejo de Deus era estar perto, mas o pecado criou essa necessidade do sistema. Pois é. E esses rituais com os animais e tudo mais, eles eram o que a gente chama de tipos, sabe? Símbolos que apontavam para frente, para algo que ainda ia acontecer. Mas interessante que nem todo sacrifício era válido, digamos assim, né? A gente lembra logo de Caim. Ele fez do jeito dele, parece. Exato. E não foi só ele. Séculos depois, lá em Isaías, o profeta descreve uma situação bem triste em Isaías capítulo 1, ali pelos versículos 2 a 15. O povo fazia os rituais, oferecia sacrifícios, Muita coisa, né? muita coisa. Mas o coração? O coração estava longe, cheio de injustiça. Era um culto vazio, formal. Então a diferença não era só o ato em si, mas a fé por trás, a atitude. Precisamente. Fé e submissão. Abel, por exemplo, ele ofereceu o que Deus tinha indicado, confiando naquela promessa que Deus fez lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, do Redentor que viria. Já um sacrifício feito só por fazer ou por orgulho, tipo Caim, ou com hipocrisia, como em Isaías, perde todo sentido para Deus. Entendi. E falando nesses rituais, o sangue dos animais era central. Só que a própria Bíblia diz que esse sangue não resolvia o problema de vez, certo? Correto, correto. O livro de Hebreus, nossa, ele é muito claro quanto a isso. Lá em Hebreus, capítulo 10, especialmente dos versos 3 ao 10, o autor é direto. Diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes tirasse pecados. Impossível. Na verdade, aqueles sacrifícios que se repetiam todo ano, eles serviam mais para lembrar as pessoas dos pecados, para lembrar que existia uma dívida e que a solução real, o cordeiro verdadeiro, ainda estava por vir. E olha, a própria crueldade da cena, né? Um animal inocente morrendo, Devia ser impactante. muito. Servia para mostrar a seriedade do pecado, o quão terrível ele é. E também era uma sombra da injustiça que o próprio Cristo ia sofrer no nosso lugar. Então, todo aquele sistema, com toda a sua complexidade, era na verdade uma grande seta apontando para Jesus. Exatamente. Tudo apontava para ele. Ele é a resposta final. O Apocalipse, lá no capítulo 5, versículos 5 e 9, descreve isso de uma forma linda. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Forte. Mas ele também é o cordeiro que foi morto. E com seu sangue comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Ele é o único digno, sacrifício perfeito, definitivo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, fala que a gente não foi resgatado com ouro ou prata, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sem defeito, sem mácula. Isso. Ele, que é Deus, se fez humano. Lembra de Hebreus capítulo 10, verso 5? Corpo me preparaste. Viveu perfeitamente, sem pecado. Paulo chama ele de último Adão, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. E a morte dele foi o cumprimento da Páscoa, 1 Coríntios 5, verso 7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Uau! E essa morte, ela fez duas coisas incríveis. Satisfez a justiça de Deus contra o pecado e, ao mesmo tempo, revelou o tamanho do amor do Pai. Como Jesus disse em João capítulo 14, verso 9. Quem me vê a mim, vê o Pai. Entender isso. Mesmo que a gente só arranhe a superfície, muda a perspectiva de tudo.
Mostra o quanto a gente precisava de salvação e o quão grande ela é. Faz a gente pensar naquela pergunta de Hebreus, capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Exato. E para ajudar a gente a continuar pensando nessas verdades, tem aquele projeto ótimo, o Reavivados por Sua Palavra, né? Que incentiva a leitura diária de um capítulo da Bíblia. É uma forma de manter essa conexão viva. Com certeza, uma ferramenta excelente. Então, resumindo, todo aquele sistema antigo de sacrifícios era como uma grande aula prática de Deus apontando sempre para Jesus. Ele é o único sacrifício que realmente funciona, que é suficiente, que é final. A cruz não é só um evento do passado, então. É a maior demonstração do amor de Deus e da gravidade do pecado. Um problema que só Jesus, o Cordeiro perfeito, podia resolver. E fica a reflexão para a gente, né? Para todo mundo que ouve. Ao entender um pouco mais a profundidade do que Cristo fez, do amor de Deus ali na cruz, como isso mexe com a nossa vida. Como impacta a nossa fé no dia a dia, nosso jeito de se relacionar com Deus e com as pessoas. Uma ótima pergunta para a gente levar. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as ideias e a aquecer o coração. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com amigos, com a família. Isso ajuda bastante. E claro, siga o Pode Crer na Bíblia para acompanhar os próximos temas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.